Não, elas, na verdade, são mudanças exigidas pela população há longo tempo. É muito claro, a mídia e, em geral, os cientistas políticos caracterizam Cuba como se fosse um país congelado. Mas a quantidade de medidas que o governo cubano toma, para aqueles que acompanham a realidade cubana ao longo do tempo, nós vamos verificar que é um regime político, uma sociedade que se acostumou a câmbios muito bruscos. 59, a Revolução Cubana; 68, o endurecimento do regime; a partir disso, um vínculo com a União Soviética, que conclui em 89, com a queda do Muro de Berlim; uma reaproximação completa da América Latina a partir da mudança do cenário latino-americano; a adoção de práticas que a mídia chama de capitalistas, que são na prática liberalização do mercado, que não são de caráter capitalista; e depois uma diminuição desse espaço, agora novamente uma ampliação dessa estratégia econômica, que todas elas têm um grande apoio na população cubana. É preciso ter claro que a grande parte da população cubana vê com muito maus olhos a burocracia estatal. E essa burocracia estatal que acumulou certos privilégios ao longo do tempo, como é inevitável, tanto nos países capitalistas, de maneira mais escandalosa, quanto nos países socialistas, ainda que de maneira menos visível. E as medidas tomadas por Raul Castro, quando ele compactou vários ministérios, logo que assumiu o poder em substituição a Fidel Castro, gozaram de imenso apoio no meio do povo. E essas medidas tomadas agora, que concluem até março de 2011, eliminando 500 mil postos de trabalho na burocracia estatal, combatendo o roubo, que é muito importante, que é um motivo também de crítica da maior parte da população, mostra que a vanguarda política cubana, o Partido Comunista, suas organizações, continuam com essa imensa capacidade de adaptação. Então, objetivamente corresponde a um largo e longo processo de mudança e também ao impacto da crise que em Cuba encontra formas muito mais humanas de transição. Nos Estados Unidos, a partir de setembro de 2008, desapareciam mensalmente 500 até 600 mil empregos. Essas pessoas eram jogadas na rua, desamparados, grande parte delas sem programas de saúde, sem amparo na saúde, sem amparo na educação, endividadas, como está mostrando claramente o caso das hipotecas, atingindo não só os setores populares, classe operária, mas setores médios nos Estados Unidos, sem piedade e sem dó. No caso cubano, há uma longa transição e numa sociedade que é altamente escolarizada, em que o regime está dando alternativas de trabalho fora da burocracia estatal. Agora, é claro que o próprio Ricardo Alarcón, que é o presidente da Assembleia Nacional, já disse muito claro que uma certa desigualdade voltou a existir em Cuba. Não é a desigualdade gritante, desumana que nós encontramos na América Latina, tampouco estão transitando mais para o socialismo. É um governo que tenta manter, e o faz com maestria, com precisão, com compromisso, as conquistas, chamadas conquistas sociais da Revolução. No terreno histórico da América Latina, não é pouca coisa. Muitos analistas de esquerda têm falado justamente isso, né, que é difícil a população compreender o que é uma liberalização econômica sem ligar com o neoliberalismo ou mesmo o capitalismo. E muitos analistas falam que Cuba está deixando o rumo do socialismo. O que o senhor diria sobre isso? Primeiro, eu preciso entender o que é mercado. O mercado, convenientemente, é vinculado ao capitalismo pelos monopólios. O capitalismo é, por excelência, como ensinou de maneira muito clara os clássicos do marxismo, e como ensinou de maneira magistral Fernando Brodel, esse grande historiador, o capitalismo é antimercado. O desenvolvimento do livre comércio, dizia um autor como Lenin, já há mais de 100 anos, leva inevitavelmente ao mundo dos monopólios. Uma economia capitalista está caracterizada pelo reino dos monopólios. A concorrência é escassa e nós todos estamos submetidos a uma administração monopólica dos preços. Num país como Cuba, em que os monopólios não existem, em que eles estão absolutamente controlados e regulados pela ação estatal, inclusive a iniciativa privada, inclusive o capital externo, evidentemente que as ações de mercado são aquele mercado que falava Adam Smith, o mercado de pequenos e médios produtores que ele verificou na Inglaterra ao longo do século XVIII. Esse é o mercado. Esse mercado desapareceu. E o que nós temos hoje é o reino dos monopólios.
Portanto, medidas que fortaleçam o mercado não são medidas que fortalecem o capitalismo. E as medidas tomadas em Cuba são medidas que fortalecem o mercado. E eu diria, são muito bem-vindas e vêm tarde, porque é um instrumento importante de estabelecer um critério social de eficiência e produtividade no setor estatal, da mesma forma que um setor estatal regulado é importantíssimo para inibir os abusos e os monopólios que se originam no meio do mercado e terminam por matar a dinâmica do mercado. Se não entendemos essa confusão convenientemente feita pelos meios de comunicação e pelos intelectuais da ordem, obviamente que vamos pensar que qualquer medida pró-mercado significa uma medida pró-capitalista, o que é completamente equivocado.